Vamos continuar um pouco com as raízes quadradas. Vamos lembrar, por exemplo, que 7 elevado ao quadrado resulta em 49. Muito bem, isto quer dizer também que o 7 é a raiz quadrada do 49. De onde podemos concluir o seguinte: a raiz quadrada do 49, que é equivalente ao 7, ao elevar ao quadrado, veja, isto é 7. Ao elevar ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. Ou seja, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado resulta no próprio número que era o radicando, o número que estava dentro da raiz. Escrevendo de maneira mais genérica, nós poderíamos escrever que a raiz quadrada de um número qualquer x, ao elevar ao quadrado, resulta no próprio x, desde que seja possível obter o valor da raiz quadrada do número que está aqui. Isso quer dizer o seguinte: x pode ser qualquer número e isto vai ser verdadeiro? Não. X teria que ser um número não negativo. Não negativo. Veja, x realmente tem que ser um número não negativo, porque a raiz quadrada de um número negativo tem um resultado que se chama número complexo, que envolve a unidade imaginária e não faz parte deste estudo neste momento. Muito bem, mas o foco não é ficarmos trabalhando neste momento com a raiz quadrada, e sim avançarmos para a raiz cúbica. Primeiro, vamos lembrar que a ideia da raiz quadrada está associada à ideia da área do quadrado ou do lado de um quadrado cuja área conhecemos. Veja, neste quadrado, por exemplo, para associar com esta ideia, se cada lado mede 7, então a área é obtida fazendo 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. E o lado é a raiz quadrada da área. De maneira geral, se tivermos aqui um quadrado cuja área é x, qual vai ser a medida de cada lado? A raiz quadrada do x. Se eu sei que esta área aqui é x, para saber a medida do lado, eu extraio a sua raiz quadrada, porque a raiz quadrada de x elevado ao quadrado resulta em x. Vamos agora olhar um pouco para o cubo. Imagine que um cubo aqui tem a aresta medindo 2 unidades. E como é que eu calculo o volume dele mesmo? Basta multiplicar 2 do comprimento por 2 da largura por 2 da altura. 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência, por isso dizemos 2 elevado ao cubo, nos dá o volume de um cubo. E, neste caso, 2 elevado à terceira potência, ou seja, 2 elevado ao cubo, resulta em 8. Vamos pensar agora num cubo, mas vamos entender que já sabemos uma informação, que o volume desse cubo seja de 8 unidades. E a pergunta que nós vamos fazer é: quanto mede cada aresta? Ou seja, cada dimensão dele aqui. Aqui, vamos dizer que mede x, que é o que nós queremos descobrir. Aqui também, porque no cubo todas as arestas têm a mesma medida, e aqui também mede x. O que nós temos de informação aqui é que, se o volume mede 8, ao calcular o volume, nós devemos fazer x vezes x vezes x para dar resultado 8, porque eu já sei que o volume mede 8. Em outras palavras, x elevado ao cubo tem que ter resultado 8. X elevado à terceira, por causa disso aqui, tem que ser igual a 8. Ou nós podemos escrever o x como sendo justamente o que nós chamamos de raiz cúbica de 8. A raiz cúbica é relativamente parecida com a raiz quadrada, porém com um número 3 aqui por causa do elevado à terceira potência lá atrás, com 8 aqui. Este é o índice da raiz e ele indica que estamos calculando a raiz cúbica. Na raiz cúbica, nós temos, ou também chamada de raiz terceira, nós temos o índice 3 aqui para indicar a raiz cúbica. Isto é bem análogo à raiz quadrada, mas quando não há nenhum número escrito aqui, nós assumimos que é o 2, que é a raiz quadrada, que tem a ver com o expoente 2. Vamos trabalhar com outro exemplo. Vamos dizer agora que nós precisamos calcular a raiz cúbica de 27. Estamos procurando a raiz cúbica de 27 e digamos que o resultado é um certo número x. Na verdade, nós estamos procurando um número que, vezes ele mesmo e vezes ele mesmo novamente, como aqui, dê resultado não 8, mas agora 27. Por tentativa, você rapidamente vê que o valor do x só pode ser
3, porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, ou seja, a raiz cúbica do 27 resulta em 3. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Nós podemos calcular a raiz cúbica de menos 64? Agora há pouco, eu estava dizendo a você que este valor aqui, na raiz quadrada, tinha que ser um número não negativo. O que aconteceria aqui? A pergunta que temos aqui é justamente que, se esta raiz cúbica for igual a um número chamado de x, isto quer dizer que o menos 64 tem que ser igual ao x elevado ao cubo. Estamos perguntando aqui qual é o número que, elevado ao cubo, resulta em menos 64. Nós chamamos de x. É razoável procurarmos para ver se algum número negativo atende a isso, porque positivo seria realmente impossível. Pelas tentativas, você poderia chegar facilmente em observar que menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 resulta em, vamos lá, aqui negativo vezes negativo resulta positivo, que vezes negativo outra vez resulta em negativo. 4 vezes 4, 16, com vezes 4 outra vez, 64. Ou seja, a raiz cúbica de menos 64 é exatamente o menos 4. Ou seja, o que o x vale aqui? Nesse caso, então, o x vale menos 4. É possível obter a raiz cúbica de um número negativo. E essa história não para aqui. Estamos falando da raiz cúbica, mas poderíamos olhar para a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta, apenas trocando o índice aqui. Você vai pensar melhor sobre isso mais para frente na sua carreira de estudante de matemática. Nós aqui fizemos algumas tentativas e chegamos a resultados para raízes quadradas e cúbicas, mas vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que precisamos agora calcular a raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125. Uma forma razoavelmente fácil de obter é decompor o 125 em fatores primos, fatorar o 125 usando apenas fatores primos. Eu sei que o 125 divide por 5, e ao dividir por 5 eu tenho o resultado 25, ou seja, 5 vezes 5 é 125. O 25 pode ser dividido por 5 e o resultado é 5, que já é um número primo. Então, eu já tenho a decomposição em fatores primos do 125, é 5 vezes 5 vezes 5. Já que o 125 é 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, o 125 é o 5 elevado ao cubo, então a raiz cúbica de 125 é a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Então, naturalmente, o resultado disso é simplesmente 5, porque quem é que elevado ao cubo dá 125? Resposta, o 5. Em havendo números grandes aqui, realmente não há uma maneira muito simples de obter a sua raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, etc. Até o próximo vídeo!